Graça e paz, bom dia, irmãos. Estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, até o pastor entrar e sentar ali. Eu falei, pastor, fica no gabinete, tira amanhã de folga. Mas é um prazer, pastor. É com alegria que eu volto aqui nessa manhã para refletirmos sobre a palavra de Deus. E a música, ela está na minha vida há algum tempo. Quando eu fiz 15 anos, eu resolvi cantar uma música nos meus 15 anos. Eu nunca tinha cantado. E aí eu resolvi cantar Deus tem um plano, porque nessa música dizia assim: a minha vida eu entrego a Deus. Então eu falei, bom, já que é um culto público, eu vou entregar a minha vida a Deus e através da música. E a partir daí, então, comecei a entrar na música. E fui estudar violino. Violino foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Eu devia ter, depois dos 15, né, eu já devia ter uns 17 para 18 anos. Eu aprendi violino. Toquei algumas vezes na igreja. E depois eu fui tocar flauta transversa. Visitei uma igreja e fiquei encantada com a flauta transversa e passei a estudar flauta transversa. Num determinado ponto da minha vida, eu fui tocar numa orquestra evangélica de várias pessoas de várias igrejas e conheci o Anderson nessa orquestra. E aí ele vai contar a versão dele. Na versão dele, eu me sugestionei para ele, né? Para não dizer eu me ofereci. Na versão dele, que susto! Falei, aí veio contar a versão dele. Num final de semana de dezembro, numa confraternização da orquestra, nós estávamos na piscina e eu falei assim para ele, me ensina a tocar violão. Ele tocava sax e eu tocava flauta transversa. E eu falei para ele, me ensina a tocar violão. E ele achou que esse me ensina a tocar violão era uma cantada. E fazem 21 anos esse me ensina a tocar violão. Mas o mais importante desses 21 anos, ele nunca me ensinou a tocar violão. A música nos uniu, mas não só a música, a adoração ao Senhor, porque a nossa vida tem sido em adorar ao Senhor. E eu trouxe aqui, eu gostaria de ler com vocês o livro de Miqueias 6, 6-8. E eu pedi a nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que vai facilitar o nosso entendimento. Eu botei aqui no papel por conta do tamanho da letra. O que é que eu levarei ao Senhor quando for adorar? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graça nessa manhã por estarmos reunidos em Teu nome. Eu peço que o Senhor prepare o nosso coração, os nossos ouvidos. Eu peço que o Senhor me dê clareza nas palavras, para passar então aqui o que o Senhor encheu meu coração,
para que venhamos refletir juntos na Tua palavra, para que nos tornemos adoradores maduros diante da Tua presença, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso culto nessa manhã. Graças nós te damos. Amém. E aqui, esse versículo, o povo estava perguntando para o Senhor. Um pouco antes, e aí eu te convido a ler depois, o Senhor já havia falando no versículo tudo que Ele tinha feito pelo povo, e tantas vezes Ele livrava o povo. Mas o povo pergunta, o que será que eu devo levar a Deus? E Miqueias responde, através do Senhor, porque era um povo com aparência religiosa, era um povo que se distanciava da presença, da essência de Deus. Eles praticavam injustiça, opressão, hipocrisia, e eles achavam que seria possível comprar o favor de Deus. Eu vou levar tantas coisas e vou comprar o favor de Deus. Com que me apresentarei diante do Senhor? E essa pergunta ela ecoa até hoje. E nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre alguns pontos. Mas eu trouxe uma palavra que talvez vá contrariar o mês da música. Porque música a gente pensa em movimento, a gente pensa em som, a gente pensa em instrumento, a gente pensa em canto. E eu queria refletir com você nessa manhã sobre o silêncio. Eu queria refletir sobre a adoração que Deus ouve no silêncio. E talvez contrariando, como eu falei, mas não sendo diferente, porque eu sou uma pessoa que gosto do momento de louvor, eu gosto de me derramar, eu levanto a minha mão, eu não consigo simplesmente ficar como espectadora. Eu levanto a minha mão, eu vou dançar, eu vou louvar o Senhor. Eu sinto a presença do Senhor, as lágrimas escorrem. É impossível sentir a presença do Espírito Santo de Deus e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas, para antes disso, eu quero chegar antes do momento de louvor aqui na igreja. Essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês. Eu quero dizer para vocês que quando não há belas melodias, quando não há uma canção, como louvamos ao Senhor, como adoramos ao Senhor? O que nós vamos entregar não é sobre cantar, mas no mês da música eu quero falar sobre viver esse Deus. E eu quero ler um trecho de uma música que vai retratar isso que eu estou falando, que é uma música do Vocal Livre. E no final do trecho eu vou dizer o nome da música. Diz assim, prestem bastante atenção. Queria ter mais que palavras para te oferecer, ou escrever as mais belas poesias para cantar do amor. Queria ser mais do que sou, só para caber em mim a minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz, mais vale a minha devoção. Presta atenção agora. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor. Canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias. Sincera, silente adoração. O nome dessa música é Silente Adoração. É adoração no silêncio. Às vezes a gente está na igreja, no momento de louvor, e se derrama nesse momento e canta, as luzes apagam. Outras igrejas, não estou criticando, cada um tem a sua maneira de louvar, coloca fumaça, tem tecnologia, e aí existe uma atmosfera que te envolve para louvar ao Senhor. E muita gente está nesse momento ali cantando, chorando, se derramando.
mas quando acaba, quando vai para casa, a vida não reflete essa adoração. E aí foi só envolvido naquele momento de louvor. Mas não há adoração verdadeira com Deus. E é difícil você conseguir louvar a Deus e adorar a Deus se a sua vida não reflete isso. A gente não consegue enganar a Deus. A gente engana a nós mesmos, mas não a Deus. E por isso que eu digo, quando eu escutei essa música Silente Adoração, eu sempre trouxe essa ideia de que a adoração precisa começar dentro de mim, a adoração precisa começar no silêncio, começar na minha vida. Aqui nós vamos apenas refletir, e aí eu estou sempre aqui ministrando ou cantando, e eu vou te impulsionar, levante suas mãos, cante mais alto, cante com toda a sua força, adore ao Senhor. Sim, mas essa adoração precisa começar no secreto, começar na sua vida, nas suas escolhas diárias. E eu separei alguns tópicos para a gente refletir. A presença do Deus Altíssimo deve estar em nossos corações e não só no momento de louvor. A adoração verdadeira deve começar no silêncio, como eu acabei de dizer aqui. E o silêncio também é música. Quando a gente lê partitura, né, Anderson? A gente encontra umas figuras pequenininhas que chamamos de pausas. E cada pausa tem um tempo de contagem que você vai ficar sem tocar. Então, quando a gente está tocando então numa orquestra, isso acontece muito. Existem muitas pausas, porque às vezes é um momento de um outro instrumento tocar e o seu não. E a gente tem que contar aquele tempo. Mas a pausa também é música. A pausa também é uma figura musical. Então, esse silêncio que eu estou falando também faz parte da música, faz parte da canção. Uma outra música que eu vou ler um trechinho aqui, toca muito na rádio, e essa com certeza você vai conhecer, que diz assim: que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com lábios, mas corações esquecidos. Pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois o que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não a minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar a minha vida em adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Essa música ela também nos mostra que de nada adianta só cantar. Nós vivemos uma vida convertida, e aí a conversão ela vai dizer que é mudar de caminho. E eu me converto e eu mudo o meu caminho, eu mudo a minha rota. E se eu estou convertida e se o Espírito Santo habita em mim, eu não posso sair daqui, cantar, chorar, me derramar e lá fora ter uma vida comum, ter uma vida que não reflete a Deus. Eu não posso me vestir de uma maneira que não vai refletir o amor de Deus na minha vida. Eu não posso falar, sabe? E às vezes a gente vê casas assim, tocando músicas funk, e a pessoa xingando, gritando, os vizinhos, mas é crente. E essa é uma palavra para a igreja. A adoração começa no meu dia a dia, nas minhas escolhas diárias.
Nós precisamos converter os nossos caminhos. E aí eu separei alguns tópicos, e o primeiro tópico que eu separei é: o adorador não é movido pelo ambiente, mas pela consciência. Foi o que eu falei aqui. Existe uma atmosfera que nos leva à adoração, mas nós entendemos que a adoração começa quando entendemos o lugar de Deus, quando entendemos a grandeza de Deus, e aí começamos a adorar, nós devolvemos a Deus em adoração. A Mariane até falou aqui no domingo passado, nós entendemos quem Deus é, e aí nós o adoramos. E não propriamente dito tem a ver com música. Quem só adora quando a música toca, na verdade está respondendo ao som e não a Deus. A adoração, ela não se mede pelo que eu sinto, mas pelo quanto eu obedeço a Deus. O adorador maduro entende que sentir a presença é bom, mas obedecer, mesmo quando não sente. E aí a gente entende como é difícil, às vezes, agradecer sem ver a bênção. Às vezes a gente está passando uma dificuldade, um momento de adversidade, e se entrega e não consegue ver ali algo para agradecer a Deus. E a fé é a única coisa capaz de agradar a Deus. Então, se eu louvo a Deus, se eu adoro, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo sem essa atmosfera, eu tenho fé, eu estou agradando a Deus. João 14, 23, diz assim: se alguém me ama... Desculpa, eu falei a versão... mas eu vou ler só a que eu digitei aqui. Eu acho que eu misturei as versões, mas pode deixar, Marcos? Me perdoa, eu não passei para o Marcos. Mas pode deixar, Marcos. Mas eu vou ler a que eu botei aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus está prestes a ser crucificado. É só um trecho. Se alguém me ama, eu quero destacar só esse trecho: guardará a minha palavra. Jesus está prestes a ser crucificado. E ele está ali falando com os discípulos que ele está no Pai, e que o Pai está com ele, e que ele deixaria o Espírito Santo. E ele nos ensina aqui que Deus não nos visita, ele habita em nós. E essa habitação nos leva a uma obediência, a entender que Deus está em nós. E termos uma vida transformada, uma vida em reflexo de adoração. O adorador, ele busca permanência, ele busca relacionamento, permanecer em Deus, obedecer, nos relacionar, porque o Senhor nos fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E é a palavra de Deus que nós precisamos estar pautados e precisamos estar firmados. A adoração silenciosa, ela acontece com um coração afinado. Às vezes a gente se cobra, está cantando afinado, e devemos sim fazer o melhor para Deus, mas para quem não é afinado, não deixa de ser um adorador, não deixa de estar louvando a Deus com a sua voz, com o seu corpo. E a adoração, ela não nasce então quando toca a música. Ela já existe muito antes do primeiro acorde. Sabe? E Deus, ele não é um Deus de exageros. Ele não é um Deus de shows em momentos de louvor. Ele é um Deus de transformação. Ele é um Deus que transforma a nossa vida quando ele encontra um coração humilde, quando ele encontra um crente vulnerável. Em Mateus 6, diz: mas quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore
ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto recompensará. E essa recompensa não são bênçãos materiais, essa recompensa é presença. Ele estará ali, Ele está aqui conosco. Mas eu fui ler em várias outras versões, eu li na NVI, na ARA, em várias outras versões, e todas elas diz, fecha a porta do teu quarto. O secreto. E aí eu fui buscar, Fui buscar o original da palavra, no grego. Entra no teu quarto significa, de fato, um cômodo escondido, um lugar íntimo e privado, sem plateia e sem público. O Senhor nos ensina a estar a sós com Ele. Nós temos o nosso culto em comunhão, sim, mas aqui deve ser o reflexo de uma vida em casa, de uma vida no nosso dia a dia. E diz, fecha sua porta, também no grego original significa literalmente trancar, isolar, impedir. Impedir a entrada de qualquer distração. E é ali naquele momento do seu a sós com Deus que você vai buscar. E que Deus vai te encontrar, vai encontrar o teu coração. Se não existe adoração no secreto, o que acontece em público vira apenas uma apresentação. Então, nós já falamos de um adorador que não é movido pelo ambiente, pelas circunstâncias, pela atmosfera, mas por uma consciência. Falamos da adoração, que ela não se mede pelo que eu sinto, mas pelo quanto eu obedeço. E falamos que um adorador busca permanência, busca relacionamento, intimidade, constância. E é no secreto que encontramos essa constância com Deus, esse relacionamento com Deus. A adoração, ela se revela nas escolhas diárias, não só em notas musicais. A canção pode cessar, mas a adoração continua nas pequenas decisões. E aí Romanos 12:1 diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E a Marlúcia aqui falou de fôlego, e a música falou de fôlego de vida, e eu já tendo a confirmação do que Deus estava falando comigo, Deus soprou em nós a vida. Deus soprou em cada um de nós, para que estivéssemos vivos, o fôlego de vida. E a adoração começa com esse fôlego. E quando nós cantamos, é até interessante, nós cantamos e precisamos do ar para cantar. Precisamos, eu e o Anderson, que tocamos instrumentos de sopro, precisamos do ar para tocar, do fôlego. E esse fôlego de vida está lá em Gênesis 2:7, diz o sopro da vida. E lá em Salmos vai falar, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós te incentivamos, sim, a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, com o fôlego de vida que o Senhor te deu. Então, é devolver a Deus. É devolver a Deus. E eu costumo dizer que devolver, nós devolvemos louvor, adoração, devolvemos o nosso tempo trabalhando, devolvemos o nosso dinheiro, que é o dinheiro que Deus nos dá, no dízimo. Nós estamos devolvendo o que Deus nos dá. Mas quando temos a atitude de adorar, é algo seu que você pode dar a Deus. Você pode dar adoração. Algumas pessoas não escolhem dar adoração a Deus. Algumas pessoas ainda não encontraram esse amor. E nós precisamos propagar esse amor, propagar o plano da salvação. Quem nos deu o fôlego de vida. E o adorador verdadeiro, ele se reconhece pequeno diante da presença de Deus.
Adoração não é sobre se sentir especial, e eu costumo dizer, no céu não há filhos preferidos. Não existe, eu canto mais afinado, eu toco bem, eu prego bem, eu falo bem. Não existe. Todos somos filhos amados de Deus, todos somos iguais perante Deus. E quando a gente entende que nós somos pequenos diante de Deus, dificilmente a gente vai se achar grande o suficiente, forte o suficiente, suficiente para viver sozinho, sem a presença de Deus. É nesse lugar de humildade que Deus habita. Isaías 57 diz: habito com o contrito e com o abatido de coração. Deus é grande, é poderoso, exaltado, mas se aproxima de quem tem um coração quebrantado e humilde. E a Bíblia diz: aos orgulhosos, Deus rejeita. Deus trabalha com todas as classes, trabalha com todos os ex, mas não trabalha com os orgulhosos. Nós precisamos de um coração humilde, quebrantado. É na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Imagina se não tivéssemos adversidades, se não tivéssemos doenças, se não tivéssemos dificuldades financeiras, talvez nos acharíamos capazes de... nós podemos viver sozinhos. Às vezes, algumas adversidades nos mantêm aos pés do Senhor. Às vezes, são algumas dificuldades que nos mantêm diante da cruz, entendendo que só Ele é e que nós dependemos. Sabe? E Deus tem trabalhado em mim há muito tempo a questão de não controlar. Sabe aquela pessoa que gosta de controlar e quando não está controlando, o que foge algo do controle, já se sente vulnerável? Sou eu essa pessoa. Mas Deus me mantém aos pés da cruz, para entender que quem controla é Ele. E nós precisamos o quê? Descansar. Então, se a adversidade chega, nós precisamos estar cada vez mais firmes aos pés do Senhor, para não acharmos que somos capazes de vivermos sozinhos sem a presença do Senhor, para não começarmos a achar que somos alguém, que somos o tal. E quando a música acaba e o culto termina e as luzes se apagam e cada um vai para suas casas, o coração que permanece inclinado a Deus é a adoração que você consegue realmente encontrar o favor de Deus. É um céu aberto. E aí eu até falei isso num culto essa semana. Como é bom viver debaixo de um céu aberto, onde nós alcançamos as bênçãos. E aí eu ouvi uma vez, quando eu era bem jovem, que as bênçãos, elas estavam numa árvore ao nosso alcance, quando nós conseguiríamos pegar as bênçãos. E aí eu pensei, mas por que está tão fácil? O que está acontecendo, então, que a gente, às vezes, não consegue alcançar promessas que o Senhor já declarou para a gente? Por que, às vezes, estamos sofrendo com tantas dificuldades? É preciso obedecer. É preciso ter um relacionamento. É preciso conhecer da personalidade de Deus, é preciso acessar, conhecer, estudar a palavra, é preciso ouvir a voz de Deus. Às vezes estamos tão preocupados com a bênção, mas não estamos preocupados em buscar a presença de Deus. E às vezes o que Deus quer para nós é muito mais do que bênçãos materiais. O que Deus quer para nós é presença, é livramento. O O que Deus quer para nós é vida eterna. Nós estamos aqui de passagem,
O nosso alvo é a vida eterna. E como é triste viver debaixo de um céu cerrado, viver escolhas. Como é triste não encontrar o favor de Deus, porque escolhemos não obedecer, escolhemos não nos relacionar com Deus. Como é triste viver e colher essas escolhas. Às vezes a gente faz escolhas rápidas e nem percebemos. Quando você escolhe estar no Instagram e não lê a palavra de Deus. Quando você escolhe estar num bate-papo, mas não orar. Quando a gente se reúne em grupos de amigos e falamos e rimos e nos descontraímos, mas não mencionamos a palavra de Deus, não mencionamos Deus no nosso dia a dia. Deus não se reflete em nossas vidas. Como é triste viver debaixo de um céu cheio de bênçãos sem poder acessá-las. A Bíblia diz, em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas a palavra que diz, não diz direto que o Senhor perdoa, não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós precisamos entender o lugar de Deus, e esse é o primeiro ponto da adoração. Se esse povo se humilhar, e eu falei aqui, de um coração contrito, humilde, orar, falei também, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e me buscar e se converter. Lembra que eu falei a conversão do caminho? Não dá para estar com Cristo e continuar no caminho que vivíamos antes de ter Jesus, antes de ter Cristo. Não dá para continuar refletindo uma vida como se não houvesse, então não houve conversão. É preciso converter os nossos caminhos. E aí vem uma palavra abençoadora de Deus, quando Ele diz, eu ouvirei. Nós temos um Deus vivo que nos ouve. E Ele diz, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. É um Deus que está acessível, nos ouvindo, atento à nossa vida, atento à nossa adoração, atento ao nosso coração. Sabe, esse versículo é uma linda promessa de um céu aberto, de onde Deus ali se revela para nós. Mas é preciso mudar de atitude, é preciso desenvolver um relacionamento. E sempre que eu estou aqui, eu estou falando de constância, relacionamento. Como é difícil manter a constância. Mas é uma vida de oração, é uma vida de busca. Como nós queremos viver Deus sem conhecer, até o nosso amigo, a gente conhece as preferências, conhece cor de roupa, conhece gosto de comida. Como não vamos conhecer a Deus e não vamos estar mergulhados na sua palavra? Sabe, para encerrar, eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Quando a música acaba, o que continua? Se a sua resposta for, continua a presença de Deus, continua a minha obediência, a minha entrega, o meu amor, então o céu está ouvindo a sua adoração. Eu pedi para o Ministério de Louvor cantar uma música que não tem a ver, talvez, e aí eu volto aqui, né, contrariando toda a regra, não fala de um adorador, mas fala de um Deus que deve ser adorado. E mostra qual é o Deus que nós adoramos. E eu queria pedir, antes do Ministério de Louvor cantar esse cântico, eu queria pedir para a mídia colocar
eu queria ler com você esse cântico antes de nós cantarmos, para que nós pudéssemos meditar nessa letra. E diz assim: acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Essa música, ela mexe profundamente comigo. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel. Vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Vocês conseguem perceber o tamanho, a dimensão do Deus que nós adoramos? Essa é a adoração. É entender o lugar que Deus ocupa. É o lugar em que Deus está, no mais alto. A música, ela é um adorno. A gente se arruma, bota uma roupa bonitinha, é um adorno. A gente coloca brinco, batom, é um adorno. Só vem enfeitar, mas a essência é o que nós somos. A essência é verdadeiramente o que nós somos. A música, os sons, a melodia, elas são adorno, mas a adoração é você despido de todas as coisas. É você e Deus no secreto. A adoração é você no relacionamento com o Senhor. Sabe, eu queria te convidar. Se você está disposto a converter a sua rota, se você está disposto a ir na contramão do mundo, se você está disposto a continuar rendido aos pés do Senhor, em relacionamento, em busca, em entrega, se você está disposto a louvar ao Senhor e a ter fé, mesmo quando você não vê as circunstâncias, quando não há uma atmosfera favorável, mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo na tristeza, se você está disposto a adorar a Deus, eu queria que você ficasse em pé e que nós cantássemos essa música em adoração a Deus.